Olá pessoal, meu nome é Bianca, eu sou professora de inglês e hoje nós vamos começar com os artigos em inglês, ou como chamamos em inglês, articles. Provavelmente vocês verão na prova de vocês escrito articles, ok? Os artigos em inglês, eles são divididos em dois, artigos definidos e indefinidos, assim como no português. Os artigos indefinidos são a e an, e o artigo definido é o the. Como nós vamos saber a diferença deles? Vamos lá. Pelo exemplo, nós podemos ver let's read the book e let's read a book. Let's read the book. Vamos ler o livro. Let's read a book. Vamos ler um livro. Percebam que aqui no let's read the book eu especifiquei qual o livro que eu quero ler. Let's read a book. Vamos ler qualquer livro. Outro exemplo. I want to watch the movie. Eu quero assistir o filme. I want to watch a movie. Eu quero assistir um filme. Novamente, eu não estou falando qual o filme que eu quero dizer. Vamos assistir qualquer filme. O a, eu vou usar ele quando? Quando as palavras se iniciam com som de consoante. A table. A ball, ok? Percebam que o a e o an, eles têm a mesma função de artigo indefinido, eles não estão especificando qual é o substantivo, porém, eles, não o substantivo, eles não estão indicando qual o objeto que eles estão falando, não é nada específico, porém, eles são usados da mesma maneira. Então, o an, ele vem com palavras que se iniciam com som de vogal. Ok, an apple, an orange and an ant. Uma maçã, uma laranja e uma formiga. Ok? Algumas palavras começam com consoante, porém o som delas é de vogal. No inglês, nós temos várias exceções às regras. Quase todas as regras no inglês, elas apresentam exceções. Essa é uma das exceções de como usar o an. Por exemplo, an hour, an honest person. Percebam que quando eu digo an hour, eu não estou só dizendo o som do H. An honest person, também não estou dizendo o som do H. O primeiro som que aparece é o som do O. Por isso, o artigo que nós iremos usar é o an. Tudo bem? Exceções desta regra. Palavras com som de IU, IO, E, UO são usadas com o artigo a. Ok, essas palavras aqui, elas também começam com vogais, assim como nós falamos. Só que, nesse caso, elas são uma exceção desta regra. Veremos. She is a European friend. Ela é uma amiga europeia. European, som de I-O, ok? European. So, desta maneira, nós usamos a. I need a uniform. Eu preciso de um uniforme. Quais são as letras que aparecem? I-U, uniform, ok? O artigo sempre vai concordar com a palavra que vem imediatamente depois dele. Por exemplo, she is a teacher. Ela é uma professora. Teacher, som de consoante. Ok, nós usamos o artigo a. She is an amazing teacher. Amazing é a palavra que vem logo em seguida do artigo. Então, não importa se eu estou falando da teacher. O que importa é a palavra que vem imediatamente depois. She is an amazing, som de a teacher. Então, o artigo utilizado vai ser o an. Voltamos aqui, pessoal. E agora, nós vamos ver as regras para usar o the, o e e o an. Nós vimos que o a gente usa antes de consoante e o an antes de vogal. Mas agora nós vamos definir algumas regras para quando usar o the ou quando usar o e ou an, ok?
Vamos começar aqui com as regras do uso do the. Essas regras aqui, pessoal, elas nunca vão mudar, ok? Essas aqui são regras que não têm exceção. Então, todas essas vocês podem aprender e aplicar em qualquer lugar que vocês veem, isso será aplicado, ok? A primeira coisa eu uso o the antes de coisas que já foram mencionadas no texto ou na frase. Por exemplo, I ate a cake. The cake was amazing. Eu comi um bolo. O bolo estava maravilhoso. I bought a new table. Eu comprei uma nova mesa. The table is beautiful. A mesa é linda. Percebam que na primeira vez que eu menciono o bolo, ele vem com o artigo a, porque o cake se inicia com consoante. Quando eu retorno a falar sobre o bolo, ele já vem com o artigo the. Então, vocês podem encontrar alguma questão na prova que tenha alguma coisa que já foi mencionada anteriormente, te perguntando qual artigo que você vai usar. Nesse caso, você vai usar o artigo the. Novamente, quando eu falo sobre a nova mesa que eu comprei, a primeira vez que eu menciono, eu uso o a. Quando eu volto a mencionar a mesa, eu uso o the, ok? A segunda regra para usar o the são antes de coisas únicas. Coisas únicas, por exemplo, uma coisa que eu tenho um único exemplar no mundo, como o sol, as estrelas, a internet, the sun, the stars, the internet. O que mais eu posso dizer? The moon, a lua, ok? São coisas que existem apenas uma no universo. E aí a gente pode usar o artigo the. Eu também posso usar o the, devo usá-lo antes de nomes de rios, mares, canais e oceanos. Então, sempre que eu vou mencionar qualquer um desses, eu devo usar o the. Então, exemplo, the Amazon River, o rio Amazonas. The Pacific Ocean, o Oceano Pacífico. The Lake Tahoe, o Lago Tahoe, ok? 4. Antes de áreas geográficas. The North, the South, the Western, ok? Para todos eles, o Norte, o Sul, para todos eles eu vou usar o the antes. O quinto uso do artigo the é para nomes de países compostos. The United States, os Estados Unidos. The United Kingdom, o Reino Unido. Percebam que eu disse nomes de países compostos. Quando eu vou dizer, por exemplo, Brasil, Brasil não é um nome de país composto. Eu não posso usá-lo com o artigo the. Então, Brasil vai ser I love Brazil, ok? Eu amo Brasil. Nós não usamos nenhum artigo para países que não são compostos, ok? A sexta regra. Antes de nomes de instrumentos musicais, ritmos e danças. I play the guitar. Eu toco a guitarra. No português nós dizemos I play guitar. Eu toco guitarra. Nós não usamos o artigo. Mas em inglês nós usamos sim. Nós dizemos I play the guitar. She dances the tango. Ela dança o tango. Ok? E a sétima regra é antes de nomes de prédios e obras famosas. The Empire State, ok? Voltamos aqui então agora com as regras de como utilizar o a e o an. Eu posso usá-los quando eu tenho substantivos singulares e contáveis, usados como um exemplo de uma classe ou de um grupo. Por exemplo, a lion has a mane. O leão tem juba. A dog is a good companion. O cachorro é um bom companheiro. Percebam que o substantivo ele tem que estar no singular e ele tem que ser um substantivo contável. Eu posso contar um leão, 2 leões, 3 leões. Eu posso contar um cachorro, 2 cachorros, 3 cachorros. Então, esses substantivos, quando usados no singular,
eles são utilizados com a e an. Para o quê? Exemplificar uma classe ou um grupo, ok? Aqui eu não estou falando de nenhum leão específico, eu estou falando da classe de leões, da mesma maneira do cachorro, eu estou falando da classe de cachorros, ok? A segunda regra para usar o a e o an é substantivos que denotam profissão. Michael wants to be a doctor. O Michael quer ser médico. Aqui eu uso o a, porque doctor começa com consoante, o som é de consoante. Então eu posso utilizar, eu poderia dizer I want to be a teacher. Eu quero ser professora, ok? A terceira regra para utilizar o a ou an é substantivos que indicam nacionalidade. Eu posso utilizá-los para falar de uma pessoa que é daquela nacionalidade. Por exemplo, who won the race? Quem ganhou a corrida? It was a German. Foi um alemão. Eu não posso dizer I am a Brazilian. Não, eu tenho que dizer I am Brazilian. Eu sou brasileira. Mas quando eu quero dizer algo sobre um brasileiro, eu posso dizer quem ganhou a corrida? It was a Brazilian. Foi um brasileiro, ok? Vamos lá. Também eu tenho regras para não utilizar nenhum artigo. Existem situações no inglês em que eu não posso e não devo usar artigo. Nós vamos trabalhar eles agora. Nós chamamos isso de zero article, ou seja, frases sem artigo. Em situações em que eu não posso usar artigo. Eu não devo usar artigo para nomes de cidades, estados, ilhas, continentes e países. Ok? Percebam aqui que nós falamos lá atrás sobre países no plural, países compostos. Então aqui, quando o país for composto, a regra não se encaixa. Quando eu também estiver falando sobre grupos de ilhas, golfos, ok? Não se aplica essa regra. Essa regra aplica-se apenas para esses aqui, cidades, estados, ilhas, continentes e países, no singular, ou seja, sozinhos. Brazil is a very large country. O Brasil é um país muito grande. Eu utilizei artigo aqui, a very large country, para falar sobre o tamanho do país. Mas percebam que para falar Brasil, eu não utilizei nenhum artigo antes, ok? Outro exemplo, Hawaii is in Oceania. O Havaí está na Oceania. Eu não utilizei nenhum artigo aqui para falar sobre o Havaí. Porém, por exemplo, se eu fosse dizer sobre as ilhas, Maurício é um conjunto de ilhas, lembrem-se, um grupo de ilhas, essa regra não se aplica. Então, eu utilizaria o the antes de dizer sobre o grupo de ilhas, ok? Outra regra para não utilizar artigo, nomes próprios e pronomes possessivos. He is my best friend. Ele é o meu melhor amigo. No português, nós utilizamos ele é o meu melhor amigo. No inglês, nós dizemos ele é meu melhor amigo. Nós não utilizamos o meu, ok? Então, aqui antes de my, eu não utilizei artigo. Julia is beautiful. Júlia é bonita. Nós também dizemos no português, a Júlia é bonita. Neste caso, no inglês, nós não utilizamos. Então, eu não utilizei nenhum artigo antes de Júlia, antes de dizer que a Júlia é bonita. Outra regra, substantivos no plural utilizados em sentido genérico. People want to be happy. Pessoas querem ser felizes. No português, nós dizemos, as pessoas querem ser felizes, com esse mesmo sentido de generalidade, falando sobre pessoas, mas num sentido genérico. Eu não estou dizendo quais pessoas,
Eu não estou dizendo as pessoas desta sala. Estou dizendo a humanidade quer ser feliz, ok? Então, nesse caso, antes de people, eu não utilizo artigo. Outro exemplo, se eu fosse dizer students are happy. Os estudantes são felizes. Eu estou dizendo que todos os estudantes são felizes. As pessoas que são estudantes são felizes. E nesse caso, eu também não utilizei nenhum artigo, ok? Antes de substantivos incontáveis. Can you lend me some money? Você pode me emprestar algum dinheiro? Percebam que antes de money, eu não usei nenhum artigo. Como definir um artigo incontável no inglês? Bebidas são incontáveis, por exemplo, leite, refrigerante, dinheiro é incontável. O que são contáveis? Nesse caso aqui, money, notas de dinheiro. Notas de dinheiro são contáveis. Eu tenho uma nota, eu tenho duas notas, ou eu tenho $1, eu tenho $2, mas dinheiro no geral é incontável. Neste caso, eu não uso nenhum artigo. E a quinta e última regra é antes de dias da semana e refeições. Esse é um erro muito clássico. Nós tendemos a dizer on the Sunday I go to the park. No sábado eu vou para o parque. Mas isso é errado. Nós devemos dizer I have class on Sunday, sem nenhum artigo. I like the Mondays. No, eu gosto das segundas? Sim, porém eu não posso dizer the Mondays. Eu tenho que dizer Mondays, ok? We have dinner together every day. Nós jantamos juntos todos os dias. Ok, antes de dinner eu não utilizei nenhum artigo. We have dinner together. Ok? We have lunch together. Nós almoçamos juntos. Ok? Antes desses, eu também não uso nenhum artigo. Espero que vocês tenham entendido as regras para usar os artigos no inglês. São regras muito simples, regras que têm poucas exceções, ok? Espero que vocês tenham aprendido isso. Agora nós vamos fazer alguns exercícios a respeito dos artigos. Eu trouxe alguns exercícios de concursos passados para vocês verem como esses artigos aparecem nas questões de concurso. Vamos para os slides e resolver o primeiro exercício. Read the text and answer the question. Leia o texto e responda a pergunta. I am from New Zealand, which is country that is in Pacific Ocean. Wellington is name of capital of my country. Vamos resolver a questão. Eu sou da Nova Zelândia, which is, que é, country. Quando eu estou dizendo esse country, eu estou falando de um país dentro do Oceano Pacífico, que é mencionado depois. Então eu digo, which is a country that is in Pacific Ocean. Qual vai ser o artigo que eu vou utilizar para Pacific Ocean? O Pacific Ocean é um nome de oceano composto. Por isso, nós iremos usar the Pacific Ocean. Continuando. Wellington is blank space, espaço em branco. Wellington é o quê? Nome da capital do país. Então, eu vou dizer Wellington is the name. Wellington é o nome of capital of my country. Quando ele está dizendo capital, nesse caso, ele está falando de uma capital específica, ou seja, the capital of my country. Sendo assim, a resposta é letra C. Nós devemos fazer a mesma coisa que o exercício anterior. Olhe lá embaixo. Fill in the blanks with the correct articles. Preencha os espaços em branco com os artigos corretos. Vamos lá. The year of 1665 was very bad for England. Eu estou falando de um ano específico, o ano de 1665. Portanto, the year. It was very bad for England. Epidemic of terrible disease. Quando ele está falando sobre uma epidemia
de uma doença terrível que ocorreu, ele está falando de uma epidemia que aconteceu. Então, eu vou dizer a epidemic of a terrible disease. Mas, epidemic começa com consoante. Então, eu vou dizer an epidemic of terrible disease. Por isso, a resposta correta é letra B. The, an e a. Ok? Select the alternative that best completes the extract below. Selecione a alternativa que melhor completa o excerto abaixo. Workplace Accident Statistics. Estatísticas de acidentes de trabalho. Every year, millions of people in United States are hurt on the job. Each day, 16 workers die from injuries at work and more than 17,000 are injured. Accidents also cause the companies to spend more. Last year, total cost was more than 121 billion. Ok? Vamos lá. Todos os anos, milhões de pessoas. E aí a próxima palavra é Estados Unidos. Estados Unidos é um país composto. Portanto, nós utilizaremos o artigo the. São machucadas no trabalho. Todos os dias, 16 trabalhadores morrem de acidentes de trabalho e mais de 17 mil sofrem acidentes, são machucados. Acidentes também causam à companhia maiores gastos. Last year, ano passado, e aí nós vemos o espaço em branco e depois vem o total cost, custo total. Ele está falando não de custo total em geral. Ele não estava dizendo, por exemplo, o custo total de se viver em um país é mais caro. Ele está falando do custo total das empresas, que aconteceu no ano passado. Então, é um custo específico. Nesse caso, nós também utilizaremos o artigo the. Portanto, last year, the total cost was more than 121 billion. Ok? Sendo assim, a resposta correta é a alternativa the and the. Ok? Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido as questões. A gente se vê.